Fala pessoal, bom dia. Bom, eu disse que eu ia regravar os vídeos que eu tinha feito ontem, porque gravei lá, foram-se 3 vídeos querendo passar conhecimento, querendo passar um pouco da minha vida, e aí eu acabei adquirindo mais um conhecimento, porque depois dos 3 vídeos eu fui ver que nenhum tinha áudio. E aí eu falei, eu sou taurina, eu falei, não, eu vou regravar os vídeos. Aí estou eu hoje aqui novamente para regravar os vídeos. Aí peguei aqui, comecei a gravar e como entrei em um outro assunto e não falei sobre o assunto dos 3 vídeos que não tinha saído áudio. Então, bora lá, focar agora nos assuntos que eu tinha passado ontem no vídeo. Gente, como eu estava dizendo, a vida da gente, ela não é só coisas, não é só de problemas. Esse é o tema do vídeo de ontem que não saiu, beleza, pessoal? Claro que não vai sair igualzinho, né? Mas é o mesmo assunto. Mas vamos lá. A vida da gente, ela não é só de problemas. A vida da gente, ela é cheia de altos e baixos, certo? Então, assim, vai ter aquele dia que as coisas não vão sair muito assim do jeito que você gostaria que saísse, certo? Mas assim, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? E que seja feita a vontade de Deus, certo? E o que eu quero passar aqui nesse vídeo é o seguinte, isso aqui muita gente já sabe, mas eu vou falar um pouquinho do que tem acontecido comigo, tá? Como eu disse, eu falei que eu ia usar minha experiência de vida. Então, assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A vida da gente, às vezes você quer tanto algo, você quer tanto alguma coisa e você não consegue. Você quer tanto às vezes permanecer num trabalho, mas você faz de tudo, você se doa, você entrega o seu melhor, mas de repente Deus fecha as portas. E aí você fica mal, você fica triste. Mas assim, na hora, muitas das coisas a gente não entende. Mas Deus sabe o que Ele tem reservado para a gente no futuro, tá? E eu costumo dizer que assim, a vida da gente, ela é como se fosse uma conta bancária. Uma conta bancária, se você abrir uma conta no banco, e aí todo mês você vai lá e deposita 100 reais. Então, 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100 reais. O dia que você precisar do valor que você depositou, você vai lá e vai sacar, certo? Porque você depositou. E aí, fazendo uma comparação com a vida. Eu acho que a nossa vida com Deus é da mesma forma. Tudo que você faz de bom ou de ruim tem uma balança, certo? E aí, essa balança, à medida que você vai fazendo coisa boa, ela vai aumentando, aumentando. Aí, quando você faz coisa ruim, né? Vai ficar ali, né? Coisa boa, coisa ruim, coisa boa, coisa ruim. A conta no banco é assim, né? Você depositou, você tem. Você tirou, vai, né? Vai caindo, vai diminuindo o valor. E assim, tem coisas, tem problemas na vida que por mais que você fale lá com seu pai, com a sua mãe, com seu esposo, com seu irmão, eles não vão poder te ajudar. Tem coisas na vida, tem problemas na vida que é só Deus que pode te ajudar. Então, eu não sou 100% santa, tá? Mas eu tento, da minha melhor forma possível, manter um saldo positivo com Deus.
para que quando eu precisar dele, que a gente está sempre precisando, sempre, ele poder me ajudar. Esses dias eu falei assim para o meu irmão. Ele estava lá contando da situação difícil de um amigo e tal, e que aí ele até dividia a marmita com esse amigo e tal. Aí eu falei assim para ele, eu já vou te preparar. Olha, coloca uma coisa na sua cabeça. Tudo que você faz para o outro, coloca uma coisa na sua cabeça. Coloca que você não está fazendo para ele. Você está fazendo para Deus. Porque tem muita gente que você vai lá, que você vai ajudar, e a pessoa não vai reconhecer. E aí você vai ficar triste. A gente é humano, certo? A gente vai ficar triste. Mas tudo que a gente faz, Deus está vendo. Então, dê o seu melhor, como se você estivesse fazendo algo para Deus. Porque quando acontecer isso com você, porque, gente, acontece. Acontece muito. Você vai lá, você ajuda, certo? E aí, às vezes na hora que você precisa, a pessoa não retribui. Tem muita gente que não é agradecida. Tem muita gente que não dá um obrigado. E isso machuca às vezes, certo? Mas assim, coloca uma coisa na sua cabeça. Você não está fazendo para aquela pessoa, você está fazendo para Deus. E para Deus a gente tem que fazer o nosso melhor. E já prepara o seu coração. Tem que preparar o coração para o pior. Se a pessoa agradecer, legal. Se ela não agradecer, não esquenta a cabeça. Entendeu? Então, assim, fica essa reflexão aqui. Se Deus fechou uma porta, é porque Ele tem algo muito melhor lá na frente para você. Esses tempos atrás, eu peguei um trabalho para fazer e eu me doava. Eu fiquei muitos dias sem almoçar. Eu chegava lá cedo, saía tarde, já saí de lá de noite. Esse serviço era para ser em 2 pessoas, começou em 2, coloquei mais uma pessoa, 3. Esse serviço era para ser 2 vezes na semana. 2? Não, esse serviço era para ser 3 vezes na semana. A pressão em cima de mim começou a ficar tão grande que de 3 vezes na semana começamos a trabalhar todos os dias. Coloquei na minha cabeça que se precisasse trabalhar sábado e domingo para entregar o meu melhor, eu iria trabalhar. Era para ser 2 pessoas, passou a ser 3 pessoas. E era pauleira. E pressão, e pressão, e pressão. Eu dando o meu melhor. Uma vez eu falei com o menino que estava trabalhando comigo, eu falei, olha, não importa se vão reconhecer ou não, mas a gente tem que dar o nosso melhor. Tem até um hino, que eu não lembro agora, mas ele fala assim, né? Para você dar o seu melhor no que você está fazendo. E é o que a gente tem que fazer, dar o nosso melhor. E Deus viu tudo que a gente estava passando. Era muita humilhação, sabe? Não vou entrar em detalhes agora aqui. Assim, eu chegava em casa mais suja do que o lixeiro da rua. Ah, mas você é arquiteta? Eu nem parecia ser arquiteta. O mendigo que catava papelão lá na rua, ele estava mais limpo do que eu quando eu chegava em casa. Pra vocês terem noção. E eu dando o meu melhor.
dando o meu melhor, dando o meu melhor, dando o meu melhor, e você via que a pessoa queria mais, mais e mais, sugando, sugando, sugando. Só que eu tinha feito um compromisso, então eu falei, não, eu vou até o fim. E Deus vem no que eu estava passando. Eu pagava 2 pessoas aqui toda semana. Independente de me pagarem lá, eu tinha 2 pessoas aqui para pagar. Eles têm família, são pai de família. E aí vocês não sabem o que aconteceu, gente. Mês de dezembro, dia de receber esses boletos aí, 2 boletos. Nós, como mulheres, a gente tem nossos planos, né? Mês de dezembro, falei, vou fazer uma unha, vou fazer um cabelo, vou comprar uma roupa, tal, contando com aquele dinheiro que ia entrar. E aí, de repente, eu recebi uma mensagem, olha, eu não vou te pagar, porque eu não recebi 3 mensalidades aqui e tal, e eu não tenho dinheiro para te pagar. Gente, eu sou muito humana, então assim, e já aconteceu com outros clientes meus, chegarem em mim, ó, Elisângela, eu não vou conseguir te pagar, me atrapalhei um pouco, hoje eu não consigo te pagar, mas você segura aí pro mês que vem. Cara, eu vou entender, problema todo mundo tem, mas eu acho que você, quando você se compromete com alguém, tanto é vice-versa. O cliente te contratou, você tem que se você se comprometeu com o cliente, o mínimo que você tem que fazer é cumprir o acordo. E o cliente, acredito que também, o cliente também tem que cumprir o acordo que vocês fizeram. Por quê? Ninguém trabalha por esporte, a gente trabalha porque precisa, certo? Mas enfim, ela pegou e me mandou essa mensagem, essa pessoa me mandou essa mensagem. E na hora eu fiquei muito para baixo, eu chorei, tá? Eu fiquei mal mesmo, mês de dezembro. Eu fiquei uns 3 dias, porque assim, depois que aconteceu isso, eu perdi o chão. Aí eu falo que a inteligência artificial ajuda a gente, porque às vezes você não tem com quem conversar, você não tem com quem pedir opinião, aí você passa por um problema e fala, meu Deus, vou me atirar aqui do quarto andar, né? Não vai resolver, né? Até porque suicídio não tem perdão para Deus, né? Aí eu peguei e entrei no chat, aí o chat contei toda a história pro chat, me abri aqui e ele falou assim, você deve suspender o serviço imediatamente. E foi o que eu fiz. Enfim, aí eu peguei e mandei, falei, se a senhora não pode arcar com compromisso, eu também estou suspendendo o serviço. E assim foi feito. E aí eu quero dizer, na hora a gente não entende. A gente fica mal, a gente fica triste, a gente chora, a gente está contando com aquele dinheiro e tal, mas aquilo dali já era um movimento de Deus que eu não estava entendendo na hora, porque tem coisas que a gente não entende na hora. E Deus vendo o que eu estava passando, Deus falou assim, não, vou fechar as portas. E como que Deus fecharia as portas? Dessa forma, né? Mas é aquilo. Deus fechou as portas, fiquei mal, mas graças a Deus, Deus me fez uma pessoa forte. Fiquei mal um dia, 2, 3, mas eu falei, dezembro, época de Natal, época de estar feliz, eu não vou deixar isso me abater, não. E aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vai ter momentos na sua vida, como já teve na minha, de não ter ninguém para te ouvir, de não ter alguém para te motivar. Então, vai ter momentos que é só você e Deus. E não tem a frase que diz, apenas eu e Deus basta? Quando acontecer esses momentos que você estiver passando por esse processo difícil, faz igual eu fiz. Eu ajoelhei, conversei com Deus, falei, Senhor, o
Que o Senhor faça eu agir daqui para frente como eu tiver que agir, que eu venha falar o que eu devo, coloque na minha boca as palavras certas que eu tiver que falar, entendeu? E o que eu quero dizer, quando você não tiver alguém para desabafar, para te motivar, entendeu? Você mesmo se automotive. Tenha muita fé em Deus, entendeu? E faça como eu fiz. Você não vai se abater. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Entendeu? Respirei fundo. Natal. Eu estava aqui, eu e meu marido. Ele não é de muita conversa. Não tem muita paciência para me ouvir. Coloquei uma musiquinha. Me arrumei. Me maquiei. Fiquei lá na minha sacada. Dançando, brincando com os meus vídeos e tal. Quem me visse achava que eu não tinha problema. Mas eu decidi que o problema ele não fosse maior do que eu. E é esse o meu recado para vocês. Tenha fé em Deus. Saiba que vai ter muitos momentos na sua vida que você não vai ter com quem dividir um problema. E aí você vai respirar fundo, olhar no espelho e falar: Senhor, não deixe esse problema ser maior do que eu. E se eu falar para vocês que esse vídeo aqui já fugiu do assunto de novo, e não foi esse o assunto. Não foi esse o assunto dos 3 vídeos de ontem. E eu vou gravar outro vídeo para falar do assunto de ontem, meu Deus. Mas não caiu uma folha da árvore que não seja permissão de Deus. Então se eu mudei o assunto, Deus sabe todas as coisas. Me aguardem no próximo vídeo. Não deixe de compartilhar, comentar, me seguir no canal. Que eu decidi que agora eu vou crescer nesse YouTube, com fé em nosso Senhor Jesus. Abraço a todos. Até o próximo vídeo.